Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Atos 27. Eu gostaria de saber quantas pessoas trouxeram Bíblia. Levanta a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Quem tem sua Bíblia no seu smartphone, no seu telefone? Ok, todos então antenados com o texto. Versículo 9, a partir do versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o norte e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessaram a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa,
porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram um ano e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Prosseguindo, capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava-se Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Porém ele sacudiu o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Meu tema é tempestade sim, naufrágio não. Tempestade sim, naufrágio não. Meus amados irmãos, é um fato. Nós escolhemos o destino da nossa viagem, mas nós não determinamos a maneira de chegar lá. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É muito interessante que Paulo, quando saiu de Éfeso rumo a Jerusalém para levar uma oferta aos pobres da Judeia, no caminho escreve a sua carta aos Romanos. E ele retrata nesta carta, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 15, o seu desejo, o seu propósito de ir a Roma. Ele não tinha estado em Roma até então, ele não foi o plantador da igreja de Roma. E o desejo dele era ir a Roma e a igreja de Roma o enviar à Espanha. Ele foi para Roma, mas não do jeito que planejou. Ele foi para Roma preso. Ele foi para Roma num navio de carga. Ele foi para Roma para ser julgado diante de César. Isso retrata para nós que a nossa vida, às vezes, é como uma viagem. Planejamos o nosso destino, mas somos surpreendidos pelo que nos acontece no interregno da viagem. Às vezes o que nós planejamos não é o que vai acontecer.
Eu fico olhando, por exemplo, na história da literatura cristã, a obra de John Bunyan, O Peregrino, que é a caminhada do peregrino da terra ao céu, passando por desertos inóspitos, passando por vales escuros, passando por pântanos lodacentos, atravessando pinguelas estreitas, cercado de muitos perigos. Assim é a jornada da nossa vida. Homero, no seu livro Odisseia, também descreve a vida como uma viagem. Só que essa viagem aqui não é uma viagem fictícia, é real. Os perigos são reais, as ameaças são reais, e assim também na sua, na minha, na nossa vida. Nós não vivemos numa estufa, nós não estamos blindados, nossa caminhada não acontece num jardim grinaldado de flores. Atravessamos mares revoltos, desertos tórridos, vales profundos, perigos concretos e reais. Então preste atenção nisso. Mesmo quando você está fazendo a vontade de Deus, era a vontade de Deus que Paulo fosse para Roma, até dentro do navio, quando todos estão sem qualquer esperança, achando que a morte tinha chegado para todos, que o naufrágio era inevitável. O anjo do Senhor apareceu para Paulo, diz: tem bom ânimo, Paulo, tem bom ânimo. Eu quero que você compareça diante de César, você vai para Roma, Roma é o seu destino, não importa a quantidade de vento contrário, de tempestade, de perigo, de ameaça, o plano está mantido, eu quero você em Roma. O seu destino é o céu, estamos a caminho do céu, lá é a nossa pátria, lá é o nosso lar, para lá nós estamos indo. Aqui vamos enfrentar lutas, aqui vamos enfrentar perigos, aqui vamos enfrentar tempestades, aqui o mar vai estar revolto, mas não mudará jamais a garantia de que todos nós compareceremos diante de Deus em Sião. Então, com a sua Bíblia aberta comigo, vamos examinar o texto. Primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que nós precisamos, enquanto navegamos, observar os sinais que Deus nos dá. Veja comigo 27, versículo 10. O apóstolo Paulo alertou a liderança que conduzia aquele navio: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muitos prejuízos, não só da carga no navio, mas também da nossa vida. Houve um alerta, houve uma advertência. Mas a advertência se dá, ou a pessoa acolhe, ou rejeita. Quando você obedece, você livra a sua vida e de outros de grandes riscos e perigos. Quando você não observa, então você está enfrentando perigos. Deus põe placas no caminho da nossa vida. Deus põe outdoors iluminados nas veredas da nossa vida. Se nós não observarmos essas placas, vamos enfrentar acidentes, vamos enfrentar perigos, vamos enfrentar ameaças. Em todas as áreas da vida, Deus põe placas de advertência. É melhor não ir, não é seguro sair. Eles não atenderam a essa advertência. Veja comigo o versículo 11, o descrédito deles, mas o centurião é aquele líder romano que cuida de 100 soldados, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Ou seja, onde nós buscamos orientação para seguirmos na viagem da vida com segurança, atendemos os conselhos que emanam da palavra de Deus, escutamos as orientações que vêm dos servos de Deus, a quem nós vamos ouvir? Quando nós não damos ouvidos aos conselhos daqueles que andam com Deus, vamos sofrer consequências. Por exemplo, quantos filhos, quantas filhas, que sendo orientado por seus pais,
por exemplo, na área de namoro e casamento. Não escutaram, não ouviram, tomaram uma decisão apressada e sofreram as consequências. Quantas pessoas que, ao fazerem uma aliança de trabalho, de empresa, de negócios, com aqueles que não temiam a Deus e foram advertidos, mas não escutaram e sofreram as consequências. Aqui está um caso de descrédito. Mas veja comigo o versículo 12. A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Versículo 12 diz: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião de que partissem dali. Ou seja, foi feito certamente uma espécie de plebiscito, de votação. Vamos ver a opinião da maioria. Vamos fazer uma votação aqui. Vão sair ou vão ficar? Vamos viajar ou vão permanecer aqui? E o texto diz que a maioria ganhou. Não, vamos embora. O Paulo advertiu que não deve sair, mas a maioria tem razão. A voz do povo é a voz de Deus. Pensaram eles. Preste bem atenção nisso. Nem sempre a maioria está com a razão. Via de regra não está. Se você for escutar a opinião das pessoas sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre o que você deve fazer ou não deve fazer, via de regra, a multidão não está com a razão. Quando eu olho, por exemplo, para a vida de Sansão, lá no casamento dele, ele era um nazireu, ele não podia beber bebida forte. Mas diz o texto lá que ele deu uma festa, e diríamos nós hoje, de arromba, porque não quis ser diferente dos moços da sua época. Ele não quis ser minoria. Ele não quis o constrangimento de ter uma opinião que era prevalecida pela maioria dos jovens que estavam na festa. E aquilo foi sua ruína. Quarta coisa que merece destaque no texto. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Observemos aqui. Versículo 13. Está escrito assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram cocheando mais de perto a ilha de Creta. Ou seja, eu fico pensando que o bochicho no navio foi esse. Está vendo aí, ó? Esse Paulo não sabe nada. Ele está dando uma opinião aí que ele não entende do assunto. Ele pode entender de Bíblia, ele pode entender de teologia, mas de navegação ele não entende. Olha que beleza, olha que vento tranquilo, olha que viagem segura. Vai dar tudo certo. Então preste atenção nisso. Às vezes a pessoa que está fazendo o que não deve ser feito, em todas as áreas da vida, a princípio parece estar tudo bem. Nenhum perigo à vista, nenhuma ameaça à vista. O mar está calmo, a viagem parece tranquila. Mas veja o perigo iminente que logo em seguida surge. Versículo 14, põe na tela para mim, para toda a igreja ler comigo. Verso 14, toda a igreja, vamos lá. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. Isso me parece filme de guerra. Você já percebeu filme de guerra? Quando a cena está muito calma, a pessoa está brincando, fazendo uma piada, sorrindo, descontraído, pode ter certeza, está na hora de uma cena pesadíssima. Não é assim? Parece que está tudo calmo, nenhum perigo. De repente, surge um problema que transtorna tudo. A crise chega, o mar se revolta, a vida se transtorna. E o que vai acontecer? Impotência. Versículo 15, confira comigo. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. O que está acontecendo? Perderam o controle. O navio não obedece mais comando. Ele está rodopiando no meio do mar, completamente rendido à tempestade, sem qualquer possibilidade de atender ao comando dos líderes daquele navio. Às vezes ficamos exatamente assim na nossa vida. Consequência? Prejuízo. Leia comigo o verso 18 e 19. Põe na tela, por favor, para toda a igreja ler. 18 e 19. Açoitados severamente pela tormenta,
no dia seguinte, já aliviava o navio. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Então, o navio levava uma carga de trigo para Roma. Não atenderam? O que está fazendo aqui? Sofrendo prejuízo financeiro. O navio já está correndo risco de ir a pique e a carga do navio já tendo jogado fora. É um prejuízo enorme, perdas financeiras. Mas pior do que isso, está no versículo 20. Toda a igreja comigo, versículo 20, chega o momento da desesperança. Vamos lá, todos nós? E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. O texto é progressivo. Veja você, havia alguns dias que você não sabia se era de dia, se era de noite. Não aparecia sol, não aparecia estrela. Mas durante esse período, esperança. Vamos sair dessa, vamos conseguir, não vamos morrer, vamos sobreviver, vamos esperar, vai mudar, a situação vai mudar. Mas o versículo 20 diz que, caindo sobre eles, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de livramento. Às vezes nós somos encurralados por problemas tais que chega a um ponto em que você diz, meu Deus, eu não estou vendo a luz no fim do túnel. Eu não estou vendo uma saída. Eu não estou vendo um escape. E corre-se o risco de se perder toda a esperança. Vamos ao segundo ponto da mensagem. Quando a tempestade se instala, e ela se instala, viu? Mas hoje ou mais amanhã, todos nós lidamos com tempestades. Quando a tempestade se instala, nós precisamos nos posicionar como encorajadores. Porque os pessimistas dizem assim, vão morrer. Os incrédulos vão dizer, não tem saída. Os mais desanimados, é melhor a gente mesmo se jogar no mar, porque não vai ter mais jeito mesmo. O que fazer na hora da tempestade? O que fazer na hora da crise? Então vamos aprender. Veja vocês comigo os versos 21 e 22. Paulo encaminha as pessoas para a vida. Versos 21 e 22, toda a igreja comigo, por favor. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora os aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Então preste atenção nisso. Paulo também não deixou para lá, não. Ele apertou as tarraxas. Vocês tinham que ter me escutado. Vocês não ouviram. Vocês não obedeceram. Vocês estão colhendo as consequências. Mas ele não ficou também como aquela pessoa bem feito. Agora sofra as consequências. Agora se vira. Agora eu não estou nem aí. Eu vou morrer também. Vocês todos também vão morrer. Não. Paulo toma uma posição positiva. Mas já agora, bom ânimo. Já agora, coragem. Já agora, vão para frente. Paulo procura uma alternativa para mudar a crise. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Todo problema que você enfrenta traz em si a semente da vitória. Você está vivendo uma baita de uma crise? Você está nos portais de uma grande vitória. Você está num vale profundo, você está no sopé de uma alta montanha. Leia sua Bíblia e você verá isso. A crise é o prelúdio da vitória. A tempestade é o prelúdio da bonança. Então é hora de ter bom ânimo. Eu não sei o problema que você está vivendo, mas bom ânimo. Levanta a sua cabeça. Tenha esperança. A bonança chega, a vitória chega.
Segunda coisa, segundo ponto, na tempestade você precisa abandonar o medo. Olha o verso 22 comigo. Leia o 22, por favor. Porque esta mesma noite, 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Mas já agora aconselho bom ânimo, ou seja, larga a mão desse medo. O medo congela o sangue nas suas veias. O medo paralisa você. O medo entorpece a sua razão. O medo tumultua seus sentimentos. O medo incapacita você a agir. Não é medo não, bom ânimo. Agora preste atenção, irmãos. Preste atenção, porque a situação não é moleza não. Você sabe o que é uma tempestade de 14 dias? Sem saber se é de dia ou de noite? Você já imaginou o que é estar rodopiando no meio do mar e o navio completamente à deriva? Você já imaginou que quando um problema vem, ele vem em pencas? Ele não vem sozinho? Porque depois de 14 dias é uma severa tempestade que os abate ainda. O resultado é que todos tomaram a seguinte ideia, chegaram à seguinte conclusão: acabou a esperança. Agora, quando acaba a esperança, a ordem de Deus é essa: tem bom ânimo, acabou para você, os seus recursos chegaram ao fim, os seus recursos não existem mais, mas para Deus não tem impossíveis, para Deus não tem causa perdida, para Deus não tem problema insolúvel, para Deus não tem doença incurável, para Deus não tem pecado que Ele não perdoe, para Deus não tem situação tão adversa que Ele não reverta. Bom ânimo. Terceiro ponto desse aspecto aqui: na tempestade, tem perigo? Tem. Tem medo? Tem. Tem ameaça? Tem. Tem desespero? Até tem. Mas tem também a visita do anjo do Senhor. Vamos ler agora, por favor, versos 23 a 26. Ponha na tela para toda a igreja acompanhar. 23 a 26. Toda a igreja comigo. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Agora, preste atenção nisso, irmãos. O anjo poderia ter chegado no primeiro dia, na primeira noite. O problema está lá tranquilo ainda. O anjo falou: vocês vão passar por umas rebordosas aí, vão passar por umas tempestades aí, mas fiquem firmes, tá? Pode ficar tranquilo. Nesta mesma noite, que noite? À noite, acabou a esperança. Tem hora que Deus vem na última volta do ponteiro. Lembra disso? É na quarta vigília da noite que Ele chega. Deus podia ter livrado os amigos de Daniel da fornalha, mas Deus os livrou dentro da fornalha. Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, mas Deus o livrou dentro da cova dos leões. O anjo apareceu, mas não foi no começo da viagem, não. Foi quando a esperança de livramento havia findado para todos eles. Eu quero dizer para você com isso, meu amado irmão, que quando você chega ao último furo da correia, quando você diz não tem mais jeito, Deus faz algo extraordinário. Deus é poderoso para fazer isso. E o que é maravilhoso é que ele diz no verso 23, um anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Olha que frase bonita. Eu sou de Deus e eu sirvo a Deus. E é por amor a Paulo que aqueles prisioneiros, todos 276 pessoas, não pereceram. Deus diz: olha, Paulo, eu entreguei toda essa gente na sua mão. O nome de Deus é glorificado, o servo de Deus é exaltado, e há um grande livramento.
de toda aquela equipe que viaja naquele navio. Quarta lição aqui. Nas tempestades, nas horas mais difíceis, nós precisamos lançar nossas âncoras. Leia o verso 29 comigo, por favor. Toda a igreja comigo, verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Permita-me parafrasear ou ilustrar essas âncoras com âncoras espirituais. 4 âncoras nós poderíamos lançar nas tempestades da vida. A primeira âncora, diríamos nós que é a âncora da fé. Versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Meus irmãos, isso é tão precioso, porque promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Se Deus prometeu, agarre-se na promessa. Ele é o avalista da sua palavra. Tenha fé. Não abre espaço na sua mente para dúvida, para incerteza ou para incredulidade. Lance a âncora da fé. Eu confio em Deus que vai acontecer do jeitinho que Ele falou. Segunda âncora. A âncora da adoração. Versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Tinha 14 dias que estavam em jejum completo. Não é porque não tinha pão, não. Não tinha clima. Não tinha ambiente. Eles estavam com um nó na garganta. A morte estava mostrando para eles a carranca. E naquele ambiente de prelúdio de morte e de ameaça de naufrágio, Paulo pega um pão e dá graças a Deus. Comece a dar graças a Deus na tempestade. Isso me lembra de Josafá. Ele está enfrentando um inimigo confederado que está cercando Jerusalém, ameaçando Jerusalém. Ele não tem prazo mais para convocar um exército ou equipar o exército para enfrentar o inimigo. E ele chega diante de Deus e diz: Senhor, não temos nós forças para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e nós nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E então Deus diz para ele: essa luta não é sua, Josafá, vocês não vão ter que guerrear. Arranje um exército, não de armas em punho, mas um coral cantando e louvando a Deus com voz alta sobremaneira. E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. Comece a cantar, não depois que o inimigo foi vencido, mas para vencer o inimigo. O louvor é a arma de guerra. Mas a terceira âncora que eles lançam está aí no versículo 29, é a âncora da oração. Leia o 29 comigo, por favor, ponha na tela 29. Toda a igreja comigo. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Meus irmãos, tem hora na Bíblia que eu fico olhando, pensando: meu Deus, eu não estou entendendo. Porque essa oração é óbvia demais, não é não? Não é óbvia demais, não? Porque se você orar, o dia amanhece. E se você não orar, o dia amanhece do mesmo jeito. Não é verdade? Mas por que eles oraram para que o dia amanhecesse? Eles precisavam de luz. Eles precisavam de ter certeza para onde estavam indo. Estava muito escuro, estavam sem direção. Tem hora que você precisa orar para que Deus lance luz na sua escuridão, para Deus trazer discernimento, para Deus trazer direção. Então vem a quarta âncora que eles lançam. Olha aí comigo o verso 26, é a âncora da certeza. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Não é possível, não é talvez,
É necessário que vamos dar uma ilha. Ele tem plena convicção. E a ilha para eles, num naufrágio, vai ser a porta da esperança. Vai ser a geografia do livramento. Vai ser o território da salvação. Vai ser evidência de que eles não vão morrer engolidos pelas águas do mar Adriático. Então diz a Escritura que os marinheiros tomam a decisão de pular fora do barco. E descem como se fossem disfarçados para lançar âncoras da popa, mas eles querem fugir do barco. Eles estão achando que não vai ter salvamento, não. E Paulo adverte, olha, eu sou apóstolo, estou parafraseando, mas quem entende navegação são esses marinheiros. Eles têm que ficar. Se eles saírem, vai todo mundo morrer. Olha o discernimento desse homem. Chega uma hora em que os soldados pensaram assim, vamos matar todos, porque eram prisioneiros. Paulo não estava viajando de primeira classe. Paulo estava viajando num cargueiro de trigo. Paulo não estava viajando com a elite de Roma, ele estava viajando como prisioneiro entre prisioneiros. E os soldados disseram, vamos matá-los para que eles não fujam. Até porque numa viagem dessa, se alguém fugisse, eles eram responsabilizados. Bendito seja Deus, o centurião, que já tinha percebido que Paulo era um homem diferenciado e que Deus estava salvando-os daquele naufrágio em virtude das orações de Paulo, da interferência de Paulo. Diz não, para poupar o apóstolo Paulo. E diz a Bíblia que o navio se perde, o navio se despedaça e todos se salvam, uns a nados, outros em tábuas, e todos chegam na ilha de Malta. E o que vai acontecer lá? Os malteses preparam a fogueira. Olha que coisa boa, eles são bárbaros. E bárbaros aqui não significa desumanos, não. Bárbaro aqui significa que eles não falavam grego. Trataram aqueles prisioneiros com urbanidade, com humanidade. Estava chovendo, estava fazendo frio. Eles se salvaram ali no mar revolto para aquecê-los. E diz a Bíblia que Paulo, dentre 276 pessoas que estavam ali prisioneiras, juntamente com as pessoas do navio, é a única pessoa que vai catar graveto para manter a fogueira acesa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nas tempestades da vida, você precisa se aproximar daquele que aquece você. E para você ter o coração aquecido nas tempestades da vida, você precisa da palavra de Deus, você precisa de oração, você precisa buscar Deus, você precisa adorar a Deus, você precisa crer em Deus. Cata os seus gravetos. Mantenha acesa a chama. Cate seus gravetos no seu relacionamento conjugal, cate os seus gravetos na sua vida profissional, cate os seus gravetos na sua vida devocional, cate os seus gravetos na sua vida espiritual, mantenha esse fogo aceso. Mas notem mais, é curioso isso, porque quando Paulo está jogando aqueles gravetos no fogo, diz a Bíblia que brota do fogo, dos gravetos que Paulo está lançando, uma víbora, e prende na mão do Paulo. Eu tenho hora que fico olhando esse texto, quase dá vontade de dar risada. Eu falei, meu Deus, mas parece que Paulo era pé frio demais. Onde o cara entrava tinha problema. Ele vai para um lugar, é preso. Ele vai para outro lugar, ele é açoitado. Ele vai para outro lugar, ele é açoitado com varas. Ele vai para outro lugar, ele é acusado. Ele vai para outro lugar, chama o camarada de impostor. Ele vai para um lugar, eles expulsam o cara da cidade. Para todo lado como vai, tem problema. E quando os bárbaros viram aquela cena, eles não se contiveram. Eles gritaram logo, é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer.
Agora preste atenção nisso. O ser humano tem mania de rotular a gente. Você está passando por uma tempestade? Ele está passando essa tempestade porque deve ter feito alguma coisa errada, deve ter passado por alguma situação difícil. Não. Ninguém sofre sem causa. Essa cobra está mordendo na mão dele, ele é um assassino. Ele se livrou do mar, mas agora a justiça não deixa esse cara viver, não. Ele vai pagar. Cuidado ao rotular gente. Você pode carimbar gente de Deus. Sabe o que aconteceu? Paulo sacudiu a vibra para dentro do fogo. E eles não se contentaram. Vai cair, vai inchar, vai morrer. Tem gente doida para você cair, inchar e morrer, sabia? Tem gente que aposta nisso. Tem gente que torce para isso. Mas diz a Bíblia que Paulo não caiu, não inchou, não morreu. Aí eles tiveram que mudar de opinião acerca de Paulo. É um Deus. Não, está errado de novo. Não é nem assassino e nem um Deus. É o servo do Deus vivo. Agora preste atenção. Quem um dia rotulou você, vai ter que voltar e mudar de opinião a seu respeito. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Quando você cuida da sua piedade, Deus vai cuidar da sua reputação. Deus vai proteger você. Mas eu quero concluir, irmãos, com o último ponto. É que nas tempestades da vida, nós precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. Você pode ler comigo? Põe na tela, por favor. Capítulo 28, verso 2. Vamos todos juntos? Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus é especialista em levantar gente que você nunca viu, que você nunca conheceu, para ajudar você na hora da sua necessidade. Às vezes as pessoas próximas podem censurar você, gente que você nunca viu, vai tratar você com humanidade, com urbanidade e vai estender a mão para você. Quantos de nós já fomos abençoados por gente que você não conhecia? Eu tive uma experiência até engraçada, até interessante. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, voltando para o Brasil, nós tínhamos um carro velho, um Toyotinha velho. Eu tinha comprado o carro por $3.900 quando cheguei lá. E quando eu fui vender o carro, ele foi avaliado em $2.900. Aí o meu vizinho de porta, que era um missionário colombiano, estudante também como eu, disse: pastor, eu preciso do seu carro, mas eu só tenho 2.000. Eu não tenho 2.900. Falei: meu filho, o carro é seu por 2.000. Fica tranquilo. Aí ele disse: mas o senhor não tem que me entregar o carro hoje não. Entrega no dia que o senhor foi embora. Isso foi uma semana antes. E aí, o último dia que nós estávamos para entregar o carro, a tia, minha esposa, foi lá na escola, resolveu umas questões lá. Daqui a pouquinho ela me liga. Fernandes, bateram no carro. Uma caminhonete truck bateu na traseira do carro, a caminhonete foi rebocada. Falei: então o Toyotinha deve ter acabado. Falei: pronto, agora eu não tenho nem o carro e nem os $2.000. O cara não tinha me pagado ainda também. Quando eu vou para lá, eu tomo um susto. Eu não vi nenhum arranhão no Toyotinha. Nenhum arranhão. É bem verdade que a lataria é diferente dessa lataria de hoje. E aí eu voltei feliz da vida, olhei para um lado, olhei para o outro, tinha nada. Estacionei o carro na garagem. Daqui a pouquinho chega um policial e me perguntou: esse é o carro que bateu? Eu falei: é, sim, senhor. Eu falei: mas não aconteceu nada não, estou pensando que ele vai me cobrar alguma coisa, alguma multa. Não, só fique tranquilo, não aconteceu nada não. Olha aí, o senhor pode ver, não aconteceu, ele não está me dando ouvido não. O computadorzinho dele lá. Quando ele terminou, preencheu um cheque de $300, isso aqui é do senhor, o senhor tem direito a esse cheque de $300. Falei: tá bom, não dá para bater outra vez não?
Deus arranja até um cara para bater no seu carro, para te dar uma oferta. Você já pensou no negócio desse? Cara que eu nunca vi na vida. Deus é especialista em levantar gente que você nunca viu para abençoar você. Segunda coisa que me chama a atenção aqui, nessa luta, às vezes as víboras se levantam, venenosas. E os bárbaros entendiam que aquela víbora era tão venenosa que o resultado era inchaço, queda e morte. E o seu Deus é especialista em proteger você do veneno das víboras. Para que você não enche, para que você não caia, para que você não morra. A terceira coisa que me impressiona aqui é que os bárbaros tiveram que mudar de opinião acerca de Paulo. A opinião deles, a princípio, é assassino. Mas perceberam que esse homem não era um assassino. Era um servo de Deus. Era um homem de Deus. Talvez você tenha sido acusado ou caluniado por tanta gente que tenta botar uma marca em você. Quem protege você é Deus. Mas finalmente, isso me encanta muito no texto. Por favor, leia 28:10. Ponha na tela, por favor, 28:10. E a gente encerra aqui. Vamos ler todos juntos? Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Quando eu leio esse texto e medito nesse texto, a conclusão que eu chego é a seguinte: não foi o naufrágio que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Porque lá tinha um homem doente, o pai de Públio, e Paulo impôs as mãos sobre ele e foi curado. Outros enfermos vieram e Paulo orou por eles e eles foram curados. Paulo passa ali os 3 meses do inverno rigoroso e certamente ele foi um luzeiro a brilhar naquela ilha de Malta, uma testemunha do evangelho. Tem hora que a ilha do seu naufrágio é a terra da sua oportunidade. Talvez Deus permite um sofrimento na sua vida para que Deus use você com mais poder e com mais graça para gente que você nunca imaginou alcançar na vida. A ilha do naufrágio é o lugar da sua oportunidade. Glorifique a Deus, portanto, porque você tem tempestade, mas naufrágio não. O crente vai prosseguir de força em força, de fé em fé, sendo transformado de glória em glória, até chegar diante de Deus em Sião. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.